Olá, eu sou Raylan Wendel e irei explicar um pouco sobre os conceitos de entropia, desde os processos irreversíveis até a entropia estatística. Bom, inicialmente irei falar sobre processos irreversíveis, que são processos de via única, ou seja, não retornam para o seu estado original, mas que ainda assim seguem a primeira lei da termodinâmica. Também posso afirmar que as mudanças na energia de um sistema fechado não regem a direção desses processos, tomando como exemplo colocarmos as mãos em torno de uma xícara de café quente. Quanto à energia desse processo, ela naturalmente seria conservada, então não temos um problema de transferência de energia. Mas afinal, o que é que rege o sentido dos processos irreversíveis? Esse sentido será determinado pela grandeza que irei apresentar agora, que é chamada de entropia. Para introduzir essa grandeza, devo mencionar o postulado da entropia, que diz: se um processo irreversível ocorre em um sistema fechado, a entropia do sistema sempre aumenta. Diferente da energia, ela pode-se concluir que a entropia não obedece a uma lei de conservação. Bom, agora vamos para a variação de entropia. Para explicar esse processo, temos aqui um recipiente termicamente isolado, que mantém certa quantidade de gás e que posteriormente é liberada, ocupando todo o recipiente. Esse é um típico processo irreversível, visto que as moléculas jamais voltarão a ocupar somente o lado esquerdo do recipiente. Assim como a pressão, o volume, a temperatura e a energia, a entropia é uma propriedade de estado, ou seja, ela não depende do processo termodinâmico, e sim das condições iniciais e finais. Dito isso, a variação da entropia pode ser definida como variação de entropia igual a entropia final menos a entropia inicial, igual a integral, variando de I a F, dQ sobre dt, ou sobre T. Dito isso, o Q seria a quantidade absorvida ou sentida de calor pelo sistema durante o processo, e o T é a temperatura do sistema em Kelvin. Bom, temos aqui um gráfico pressão-volume dessa entropia. Aqui no gráfico ele está bem pontual, que é exatamente as condições iniciais e finais dessa variação. Agora o questionamento: se a variação de entropia é propriedade de estado e independe do processo, como então a gente faz para estudar a expansão livre? Bom, temos que substituir o processo, que é irreversível, por um outro processo, que é reversível, em que eu tenho um controle e que liga a condição inicial à condição final. Usamos então um processo isotérmico, que é o que não possui variação de temperatura, mantendo as mesmas condições iniciais e finais, para que a variação de entropia seja a mesma. Traçando aqui, isotérmica. Bom, aqui podemos extrair, na expressão, voltando à expressão, podemos extrair o T, porque ele é uma constante, já que é um processo isotérmico. Logo teremos essa expressão aqui. ΔS será 1 sobre T, extrair a constante da integral, variando de AF, dQ. E esse Q eu posso retirar também, que ao final ficaria Q sobre T, em que Q é a energia total cedida, como calor durante o processo, e T, como dito anteriormente, é uma constante, nesse caso. Agora vamos ao exemplo. Exemplo 1. Qual é a variação de entropia de um cubo de gelo de 12 gramas que se funde totalmente em um balde de água cuja temperatura está ligeiramente acima do ponto de congelamento da água? Inicialmente vamos extrair os dados na questão, que seria a massa do cubo, que em quilogramas fica assim. A temperatura, que é um pouco acima do ponto de fusão, que podemos calcular usando a do ponto de fusão, que em Kelvin é 273. E como dado nós temos também o calor latente de fusão da água, que é um dado tabelado. Bom, vamos partir da equação básica, que ΔS é igual a integral de dQ sobre T. Como a temperatura é constante, podemos extrair o T. E a integral de dQ é o Q.
Nesse caso, iremos usar a equação do calor latente, que é Q igual a mL. Substituindo na expressão da variação de entropia, obtemos que ΔS é igual a M vezes L sobre T. Colocando os valores dados na questão, teremos, por fim, o seguinte cálculo, que ao final dará 14,6 Joule por Kelvin. Bom, passando agora para explicar a segunda lei da termodinâmica, nós temos aí um gás confinado em um cilindro e ele está em contato com uma fonte de calor a uma temperatura T. Nesse caso, nós removemos as esferas até que a pressão e o volume do gás correspondam ao estado final, que é o que está demonstrado aqui. E como agora o processo é reversível, a gente pode fazer com que ocorra no sentido contrário. Basta acrescentarmos lentamente as esferas de chumbo ao êmbolo, que o volume original do gás ele vai se estabelecendo. Então, num processo, a gente cede uma quantidade de calor, amplia o volume, e no processo inverso, quando a gente vai colocando as esferas ali, nós necessariamente fazemos uma troca de calor negativa, visto que parte dessa energia ela vai para o reservatório. Então, temos a mudança de entropia do gás, que é negativa porque o gás cede calor para o reservatório, a mudança de entropia do reservatório, que é positivo, pois ela recebe, e no sistema fechado, essa variação de entropia é exatamente igual a zero, pois é a variação do gás mais a variação do recipiente. Podemos concluir então que, se um processo ocorre em um sistema fechado, a entropia do sistema aumenta para processos irreversíveis e permanece constante para processos reversíveis. A entropia nunca diminui. Então, de certa forma, podemos escrever a segunda lei da termodinâmica como sendo assim: ΔS maior ou igual a zero. Bom, agora falando sobre máquinas térmicas, elas são mecanismos que extraem calor de seu meio e realizam trabalho, e todas têm seu mecanismo de trabalho, com a mistura gasolina-ar para o carro e a água para a máquina a vapor, e operam em ciclos que, após processos termodinâmicos, retornam ao estado original. Os casos que serão examinados agora serão de máquinas ideais, ou seja, trabalham com gases ideais. A máquina de Carnot é a máquina ideal, onde todos os processos são reversíveis e as transferências de energia são realizadas sem as perdas causadas por efeitos de atrito, por efeitos como o atrito e a turbulência. Agora eu vou me aprofundar mais sobre a máquina de Carnot. Bom, ele idealizou um ciclo que proporcionaria um rendimento máximo de uma máquina térmica. Nesse caso, nós temos uma fonte quente a uma temperatura TH e uma fonte fria a uma temperatura TL. Então, nós temos que TH é maior que TL. A fonte quente rejeita uma quantidade de calor para a máquina térmica e essa quantidade de calor, QH, que a máquina térmica retirou da fonte quente, será parte transformada em um trabalho e parte será rejeitada para a fonte fria. E a quantidade rejeitada para a fonte fria será chamada de QL. Então, no ciclo de Carnot, nós temos duas transformações adiabáticas alternadas com duas transformações isotérmicas. E todas essas transformações são reversíveis. Portanto, se o ciclo percorrer um sentido horário, nós teremos um trabalho positivo, realizado sobre o meio externo, que equivale à área dentro deste ciclo. Se o ciclo for percorrido no sentido anti-horário, nós teremos um trabalho negativo, cujo módulo vale também a área dentro do ciclo. Bom, vamos analisar o ciclo no sentido horário, que realiza um trabalho positivo. Se trata de uma máquina térmica, então nós temos um gás que está num ponto A e que vai passar para o ponto B através de uma expansão isotérmica. E a expansão isotérmica está ocorrendo a temperatura TH, que é a temperatura da fonte quente. E durante essa expansão o gás vai receber uma quantidade de calor na fonte quente igual a QH. A partir daí, o gás vai passar do ponto B para o ponto C, através de uma expansão adiabática, no qual não há troca de calor com o meio externo. Chegando ao ponto C, o gás vai passar para o ponto D, através de uma compressão isotérmica a uma temperatura TL, que é a temperatura da fonte fria. E durante essa passagem de C para D, o gás irá rejeitar para a fonte fria uma quantidade de calor igual a QL. E finalmente o gás sai de D e retorna ao ponto A, através de uma compressão adiabática, na qual não há troca de calor com o ambiente.
Carnot demonstrou que nesse ciclo, a quantidade QH trocada com a fonte quente e QL trocado com a fonte fria são proporcionais às temperaturas TH da fonte quente e TL da fonte fria. Então, nós temos QH sobre TH igual a QL sobre TL. Quanto ao rendimento de uma máquina térmica que realiza o ciclo de Carnot, podemos calcular como sendo 1 menos QL sobre QH. Que, ajustando essa proporção, podemos obter essa expressão aqui como QL sobre QH é igual a TL sobre TH, que substituindo na equação do rendimento, podemos obter esta equação. Logo, observa-se que o ciclo de Carnot, o rendimento é em função exclusivamente das temperaturas absolutas nas fontes quente e fria. Lembrando que essa máquina idealizada por Carnot é aquela que tem o maior rendimento possível. Então, o máximo dentro de uma máquina térmica é igual a essa fórmula. Nós podemos observar também que o rendimento nunca será igual a 100%, pois para que esse rendimento valesse 100%, seria necessário que TL fosse igual a zero, o que é impossível na prática. E além disso, se existisse uma máquina com 100% de rendimento, ela estaria contrariando a segunda lei da termodinâmica, porque ela iria converter integralmente calor em trabalho. Exemplo 2. Uma máquina de Carnot tem eficiência de 22%. Ela opera entre duas fontes de calor, cuja diferença de temperatura é 75 graus Celsius. Qual a temperatura da fonte fria e da fonte quente? Bom, nesse caso devemos utilizar a seguinte equação para determinar o rendimento da máquina, que é essa daqui, onde TF é a temperatura da fonte fria e TQ é a temperatura da fonte quente. Substituindo o rendimento da máquina na equação, obtemos a seguinte relação, que é essa daqui. Bom, além disso, também existe a informação que a diferença entre a temperatura da fonte quente e da fonte fria é igual a 75 graus Celsius. Que, como se trata de uma diferença, convertendo para Kelvin, a diferença vai ser a mesma. Então, temos que TQ menos TF é igual a 75. Agora, vamos substituir a primeira equação na segunda, para determinar o valor da temperatura da fonte quente. Esse valor será igual a TQ menos 0,78 TQ igual a 75. Obtemos 0,22 TQ igual a 75, que ao final de tudo, temos TQ igual a 340,9. Por fim, podemos determinar a temperatura da fonte fria, que será TF menos 340,9 igual a 35, que também por fim obtemos o valor de 265,9 Kelvin. Quanto aos refrigeradores, eles realizam trabalho para transferir calor de um reservatório de temperatura baixa para um reservatório de temperatura alta. Nos refrigeradores caseiros, o trabalho é feito pelo compressor e transfere calor do interior, que é o reservatório de baixa temperatura, para o exterior, que é o reservatório de alta temperatura. Em um refrigerador ideal, todos os processos são reversíveis e as transferências de energia são realizadas sem as perdas causadas por efeitos como o atrito e a turbulência. Bom, uma energia QF, ela é transferida na forma de calor na fonte fria para o gás, e a quantidade de calor QQ, ela é transferida do gás para a fonte quente, sendo que o sentido natural é o contrário. E nesse caso aqui, você faz isso ao custo de algum trabalho que é realizado sobre o refrigerador pelo ambiente, como por exemplo, por uma fonte de energia elétrica. Vale se atentar que no diagrama, o sentido percorre o caminho contrário das máquinas ideais. E naturalmente a eficiência de um refrigerador é alta se a gente consegue extrair a maior quantidade de energia possível da fonte fria, usando a menor quantidade possível de trabalho. Então temos o rendimento como sendo o calor que queremos transferir sobre o trabalho que pagamos, que nesse caso seria o QL
sobre o trabalho. Bom, podemos obter a seguinte expressão também, que o QL mais o trabalho irá gerar o QH. E obtendo essa expressão, poderemos substituir na equação do rendimento. E seguindo a mesma proporção da máquina de Carnot, podemos simplesmente substituir a quantidade de calor pelas temperaturas, ficando com a expressão basicamente assim. E se eu tenho um QF muito grande e pouco trabalho, eu teria uma alta eficiência, tanto que esse K podemos chamar de coeficiente de desempenho. Bom, agora vamos para a resolução de um exercício. Exemplo 3. Um condicionador de ar de Carnot retira energia térmica de uma sala a 70 graus Fahrenheit e a transfere na forma de calor para o ambiente, que está a 96 graus Fahrenheit. Para cada joule de energia elétrica necessária para operar o condicionador de ar, quantos joules são removidos da sala? Bom, aqui já temos os dados de conversão de graus Fahrenheit para Kelvin e podemos usar a fórmula do rendimento, que é TF sobre TQ menos TF igual a 294,1 sobre 308,5 menos 294,1 igual a 294,1, essa subtração aqui dá 14,4 e por fim obtemos 20,42. Ao fim disso, podemos utilizar a fórmula do rendimento e isolarmos o Q. E, portanto, temos como Q igual a 20,42. Bom, agora irei falar sobre a entropia estatística de Boltzmann. Suponha que muitas bolas sejam muito bem organizadas numa caixa, metade brancas, metade pretas. Se mexermos as bolas por tempo suficiente, é certo que elas vão se misturar. Agora o oposto nunca vai acontecer. Se simplesmente nós agitarmos as bolas, nós nunca vamos conseguir separá-las, de forma que as brancas fiquem de um lado e as pretas fiquem do outro. Esse é um exemplo de um fenômeno que se processa apenas em um sentido. Isso sempre vai acontecer na prática, mas teoricamente não precisava ser assim, inclusive de acordo até mesmo com a segunda lei da termodinâmica. Bom, Boltzmann mostrou que todos os eventos físicos têm uma tendência a atingir estados de maior probabilidade. Isso ocorre não somente para os fenômenos termodinâmicos, mas também para os fenômenos mecânicos, macroscópicos, desde que tenham um número suficiente de partículas. E a esta passagem do estado improvável para o estado mais provável é atribuído um aumento de entropia. Resumindo, a entropia de um sistema pode ser definida como em termos das possíveis distribuições de suas moléculas. No caso das moléculas iguais, cada distribuição possível de moléculas é chamada de microestado do sistema, onde todos os microestados equivalentes são agrupados em uma configuração do sistema. O número de microestados de uma configuração é a multiplicidade W. A multiplicidade W é dada por essa fórmula, onde o Nzão é o número de moléculas que podem ser distribuídas nos dois lados da caixa, N1 é o número de moléculas de um dos dois lados da caixa e N2 é o número de moléculas do outro lado da caixa. Para exemplificar, temos aqui uma caixa com isolamento contendo 6 moléculas, onde cada molécula tem a mesma probabilidade de estar tanto do lado esquerdo como do lado direito, sendo as configurações com uma alta multiplicidade as que ocorrem com maior frequência. Nesse quadro estão listados os tipos de configurações com suas respectivas multiplicidades. Por exemplo, 6 moléculas do lado esquerdo e 0 do outro, e possuem multiplicidade 1. Com 5 moléculas do lado esquerdo e uma do lado direito, temos multiplicidade 6, e assim por diante. Note que a configuração com maior multiplicidade é esta, a 4. Portanto, essa configuração possui a maior entropia, o que é o que podemos observar na tabela aqui. Bom, por fim, essa multiplicidade W da configuração do sistema e a entropia S estão relacionadas pela equação de entropia de Boltzmann, que é essa aqui. Vale também mencionar que no caso de um Nzão muito grande, que é o caso mais comum, podemos calcular o valor aproximado de Nzão fatorial, usando essa aproximação.
denotada de aproximação de Stirling. Bom, gente, dito isso, eu concluo a parte de entropia.